Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos pedir a Jesus Cristo que nos conceda a graça da obediência a Deus e a fidelidade aos seus preceitos. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 a 8, depois o versículo 13 a 15 e depois o versículo 18. Do 2 Reis, capítulo 17, versículo 5 a 8, depois o versículo 13 a 15 e depois o versículo 18. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano nono de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestara contra eles, e andaram após a verdade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Então, essa primeira leitura mostra a gente que, desde o início da sua história, a criatura humana sempre teve a tentação da infidelidade, mas Deus sempre permaneceu fiel à aliança feita conosco. Ao longo de toda a história do povo escolhido por Deus, sempre houve profetas alertando do perigo da infidelidade, mas o povo continuava desprezando a aliança e os preceitos de Deus. Então nós não devemos fazer isso, nós devemos sempre ser fiéis a Deus, sempre sermos fiéis à sua aliança, a aliança que Ele fez conosco. Então, que a gente possa realmente sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, e sermos fiéis a Ele, tá certo? Fazer o que Ele nos pede. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, ou estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, hoje, no Evangelho, até hoje, nós cristãos, infelizmente, sentimos a mesma dificuldade de seguir os preceitos de Jesus. Nós temos muita facilidade, infelizmente, para julgar o nosso próximo. Agimos muitas vezes como se fôssemos perfeitos. A gente aponta
o dedo para uma pessoa, mas esquece que tem três dedos apontando para a gente, né? Então, nós olhamos os defeitos e as limitações dos outros e esquecemos dos nossos. Nós temos dificuldades em tolerar os limites dos outros, né? E com facilidade nós emitimos julgamentos, né? E acabamos esquecendo, infelizmente, que quem vê o nosso coração é Deus, né? Então, nós não devemos julgar os outros, né? Nós devemos olhar para nós mesmos primeiro, né? Nós devemos olhar os nossos erros primeiro. Jesus fala aqui, né? Primeiro, tira a trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, que Jesus nos conceda a graça de evitarmos julgar as pessoas, especialmente aquelas com as quais convivemos. Então, que a gente sempre realmente, né, que nós realmente possamos olhar uns para os outros, né? Que nós façamos o que Deus nos pede, façamos o que Jesus nos pede, né? Que nós realmente possamos olhar, né? As nossas faltas, né? Nos arrependermos de coração sincero, né? E pedir perdão a Deus pelos nossos erros e também, né? Que nós possamos nos ajudarmos uns aos outros, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.